Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, louvor. Amém, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos compartilhar essa palavra com você nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo já está falando. Amém. Amém. E o Espírito Santo de Deus vai continuar falando comigo, com você nessa manhã. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem abriu, quem já achou aí, diga amém. Dá um glória. Amém. A palavra diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava-o do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, a ponto de afundarem, quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Aleluia. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Pode assentar nessa manhã. Amados, quem já teve a oportunidade de pescar? Levanta a mão bem alto assim. De pescar. Às vezes na pescaria, você faz todo um planejamento. Quem é pescador aí, mais profissional assim, eu já pesquei um pouco, mas não sou profissional não. Mas na pescaria, às vezes você prepara tudo. Você prepara a isca, você prepara o anzol, o mulinete, prepara o barco, prepara tudo, e você vai para a pescaria. E tem dia que você volta sem nada. Vocês sabem, né? Não é só eu que pesquei não, né? Então você volta sem nada. Tem muita gente experiente aqui em pescaria, gostei de ver, hein? E você volta sem nada. E às vezes você vai despreparado, e você volta com peixe. É o dia às vezes que você leva menos isca, vai menos preparado, nem de barco você vai, chega lá na beira do laguinho, lá joga o anzol e pega alguma coisa, e volta com peixe. Você até pensa assim: se eu tivesse vindo mais preparado, hoje era o dia, né? E a gente precisa entender nesse texto 2 cenários que eu queria aqui compartilhar com você. O primeiro cenário é esse cenário de Pedro. É esse cenário de... esse é o segundo cenário. O primeiro cenário é o cenário de Jesus, que está pregando ali. São 2 cenários, um é Jesus, o outro é Pedro lavando as redes. Amém? O primeiro cenário é Jesus pregando, amém? E o segundo é Pedro lavando as redes. 2 cenários. Se pudesse colocar um do lado do outro aqui, e você vê ao mesmo tempo as coisas como estavam acontecendo, né? De um lado, Pedro estava lá. Pedro, para você entender, nós precisamos entender um pouco mais sobre Pedro. Pedro era de uma família tradicional de pescadores. Pedro não estava pescando por acaso. Pedro estava pescando porque ele dependia da pesca. Amém? Ele era da família de pescadores. E quando Jesus está ali pregando naquele primeiro cenário,
Do outro lado, Pedro está lá lavando as redes, porque ele passou a noite toda pescando, como diz a palavra, e ele pegou alguma coisa? Ele não pegou nada. Pedro não pegou nada. E para a gente para os homens principalmente, que são os provedores da casa, Pedro ele tinha família. Se você voltar um pouquinho no texto, você vai falar, no capítulo 4, versículo 38, fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era um homem de família. E muito provavelmente ele sustentava a sua casa. Amém? Até aqui? Todo mundo entendeu? Dá um glória aí. Glória a Deus. Então Pedro era da família tradicional de pescadores. Ele dependia da pesca para sustentar a sua casa, para comer. E talvez naquele dia ele não tivesse nada na sua casa. E aí eu trago para cá, para a gente. Talvez essa é a realidade de muitos. Talvez de alguém que está escutando a gente na internet. Talvez de você que está aqui no culto nessa manhã. Talvez você anda decepcionado porque você tem lançado suas redes. Você tem planejado, você tem feito tantas coisas. Mas você tem planejado tudo. E às vezes o resultado você não está vendo. Você não está colhendo. E o Senhor nessa manhã quer te trazer para um nível maior de intimidade com Ele, para uma profundidade tal, que você vai começar a entender essas coisas, amém? E você, assim como Pedro, no final você vai colher, e você vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então nós podemos ver nesse primeiro cenário Pedro. Todo mundo entendeu sobre Pedro? Que ele era da família tradicional de pescadores, que ele dependia da pesca, e muito provavelmente ele estava ali, pastor Cláudio, decepcionado, triste. Mas Jesus, já lá no outro cenário do lado, Pedro está aqui, Jesus está no cenário aqui do lado. Se você pudesse enxergar os dois ao mesmo tempo, que a palavra diz que Jesus estava lá pregando, e eu acredito que Jesus estava pregando para a multidão apertando ele, e ao mesmo tempo ele estava vendo Pedro. Ele dava aquela olhadinha de lado e estava vendo Pedro. Talvez olhasse para trás, não sei, eu estou conjecturando, mas ele via Pedro. Ele via a angústia, a decepção de Pedro por ter pescado a noite toda e não ter pegado nada. E às vezes você está assim nessa manhã. Eu quero te profetizar sobre a sua vida, que o Senhor já está te vendo. O Senhor já está te vendo a sua angústia, já está vendo a sua decepção, já está vendo a tristeza no seu coração, mas o Senhor vai te transformar aqui nessa manhã. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Jesus está lá pregando para a multidão, e havia um grande alvoroço, podemos dizer assim. Jesus era já pregando e curando, muitas pessoas já atrás dele. Você imagina um homem passar aqui em Laranjeiras hoje? Todo mundo conhece bem Laranjeiras, né? Conhece ou não? No dia que está lotado assim, que a rua está cheia, né? Imagina Jesus passando ali e curando as pessoas, orando pelos enfermos, aqueles que estão ali às vezes paralíticos, pedindo no sinal, como a gente vê. Jesus colocasse a mão sobre eles, eles levantassem, saíssem andando, correndo, sendo curados. As pessoas iam correr atrás dele, aqueles que estão com enfermidade, com câncer, aqueles que estão derrotados, perdidos, às vezes afundados no crack, na maconha, estariam correndo atrás de Jesus para ser curados. Senhor, me liberta, me salva, me cura. E seria um grande alvoroço. Você já viu aqueles artistas de Hollywood, às vezes, um cantor famoso, alguém quando vem numa cidade, só para exemplificar aqui, e você entender. E as pessoas, eles precisam até de segurança, para conter a multidão, não é isso? E Jesus estava apertado, ele não tinha segurança, ele mesmo tinha que conter aquela multidão, que estava atrás dele ali, querendo chegar próximo a Jesus. E de repente ele vai chegando, e quanto mais a multidão ia apertando, quanto mais aquele alvoroço, Pedro está lá lavando as redes, mas Pedro não está nem percebendo, Simão Pedro, não está nem percebendo que existe um alvoroço ali do lado, no cenário do lado dele, que existia um grande alvoroço, que a cura, que a resposta que ele precisava, que tudo que ele precisava naquele dia estava ali do lado dele. E ele ainda não estava percebendo, mas Jesus já estava vendo.
Jesus já estava vendo ele. E o que mais interessante, eu já tiro aqui uma conclusão, que muitas vezes nós queremos ir até Jesus, nós queremos fazer grandes, grandes movimentações para atrair a presença de Jesus, mas Jesus já está aí do seu lado, Ele já está te vendo. Jesus só precisa que você olhe para Ele, que você abra o seu coração, e deixa Ele cuidar do barquinho aí da sua vida, e as coisas serão mudadas e transformadas, amém? Glória a Deus, aleluia. Vocês conseguiram compreender os dois cenários? Podemos entrar na mensagem? Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim que, no versículo 2, que ele viu 2 barcos junto à praia, os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Amém? Agora que nós aprendemos esses 2 cenários, e o que Pedro fazia, da forma que ele fazia, e esse alvoroço que existia ali do lado, né? E Jesus chega diante de Pedro e pede para quê? Para Pedro fazer o quê? Jesus entra no barco de Pedro. O barco era de quem? Era de Jesus ou era de Pedro? Não estou ouvindo. De Pedro? Pedro podia ter negado Jesus entrar no barco, falado: eu estou cansado, hoje não dá para mim mais, já fiz de tudo, eu preciso dormir o dia inteiro agora para poder recuperar as minhas forças. Pedro podia ter falado isso para Jesus? Podia, o barco era dele. Mas Pedro, ele não nega. Jesus entra no barco de Pedro. E aí quando Jesus entra no barco de Pedro, a palavra diz o quê? Que Jesus começa a pregar para as multidões. Jesus começa a pregar para uma multidão que está do lado de fora. E aí 2 coisas que nós precisamos entender agora, para a gente entender o restante da mensagem. A primeira é que quem conhece o lago, pode até olhar para o mar, né? Vamos dizer assim, as pessoas que conhecem mais o mar aqui. Quando você está na beira do mar, próximo à margem, você está no raso. Amém? Quando nós estamos próximo à margem, nós estamos no raso. E no raso, ali, quando Jesus está falando para a multidão, pregando para a multidão que está lá fora, Jesus não estava ainda falando para Pedro. Jesus estava usando um recurso de Pedro. E Jesus quer usar um recurso seu. Amém? Para também abençoar as multidões, para que o evangelho chegue a multidões. Deus também quer usar um recurso seu nessa manhã. Eu não sei qual o recurso, mas o Espírito Santo vai te mostrar durante essa mensagem. Qual o recurso? E quando Pedro está ali, segurando o barco na margem, porque se você coloca só o barco na margem, e também deixa o barco sozinho, o barco vai embora. Alguém precisa de conduzir o barco e segurar ele na margem, porque Jesus prega para a multidão que está do lado de fora. E Pedro, ele acompanha ali Jesus pregando, no raso, à beira do lago, na margem. Ele está ali do lado. O problema é que quando Jesus, ele pode até às vezes estar no nosso barco. Você pode até ter permitido um dia Jesus entrar na sua vida. Mas às vezes seu barquinho está onde? No raso. E você está vendo Jesus pregar para as multidões, usando o recurso seu às vezes. E Jesus está pregando para a multidão. Lá fora, na multidão está havendo cura, transformação, milagres. E você está só vendo. Você está vendo. Às vezes a gente reclama porque a gente vê as coisas acontecerem na vida dos outros, né? Vê o Senhor abençoar os outros, vê a família dos outros, falando: que família abençoada, eu queria ter uma família assim. Mas a gente não permite, a gente fica ali no raso, e a gente só vê as coisas acontecerem na vida dos outros, a gente não tem as nossas próprias experiências, a gente sobrevive com as experiências dos outros.
Mas o Senhor nessa manhã quer te levar para um lugar mais profundo. Ele não quer que você fique no raso, Ele quer te levar para o meio do lago, para onde você não tem controle da situação, para onde a situação esteja no controle dEle. Porque quando nós estamos na beira do lago, se acontecer qualquer coisa com o barco, a gente bate o pé e tem segurança. A gente não afoga, né, pastor? A gente fica ali. Eu poderia chamar isso de uma zona de conforto espiritual que nós temos. Porque nós confiamos em Jesus, nós falamos que nós amamos a Jesus, que nós confiamos nele incondicionalmente, mas nós ficamos no raso, porque nós não permitimos que Ele tome o controle total da nossa vida. E naquele dia, quando aconteceu isso com Pedro, Jesus ele quis ter um encontro sobrenatural com Pedro. O Dr. Russell Shedd fala que ele teria um encontro anterior com Pedro e com André, e que ele já havia chamado a Pedro, mas Pedro não teria seguido ele de todo o coração, ou não teria largado tudo para seguir a Jesus. Mas nesse momento Jesus olha para Pedro e fala: hoje eu transformo a sua vida, hoje eu mudo a sua vida, hoje o sobrenatural de Deus vai transformar, vai mudar, vai te tirar do raso, vai te levar para o profundo, e vai mostrar a total dependência de Deus que está sobre a sua vida. E Jesus continua ali aquele trabalho, pregando para a multidão, e quando Jesus acaba de pregar para a multidão que está lá do lado de fora, aí ele fala: Pedro, agora sou eu e você. É o melhor, né? Quando Deus fala só com a gente, porque tem coisas sobrenaturais que o Senhor não vai dizer no meio da multidão. Giovanni, não vai dizer, porque a multidão não conhece o seu íntimo, a multidão não conhece o seu relacionamento com Deus, a multidão não conhece o seu coração, e às vezes Deus vai te liberar uma coisa tão sobrenatural que os outros não vão conseguir entender, não vão conseguir enxergar. Coisas sobrenaturais são para quem tem uma vida sobrenatural com o Senhor, para quem tem um relacionamento profundo, coisas grandes, ocultas, maravilhosas, que só o Senhor pode dar, só Ele pode mostrar. E às vezes Ele fala para você, como falou para o pastor Rogério, para o pastor Claudeci, para a liderança dessa igreja: compra um terreno, constrói uma igreja. E muitos olham e falam assim: estão ficando doidos, quanto dinheiro. Mas são coisas sobrenaturais, são para pessoas sobrenaturais, entendeu? Para quem tem relacionamento com Deus, que Deus revela essas coisas. E aí você dá o passo, confiando em Deus, não confiando no homem, mas confiando em Deus. Amém? E Jesus pede a Pedro para fazer o que com o barco? Hein? Amém? Dá um glória aí, gente. Aleluia. Pede ele para levar o barco para onde? Para o fundo. Agora lá no fundo, no profundo, né? E eu aprendo que com Deus, o profundo não tem limite. O profundo não tem limite. Quando nós nos relacionamos com Deus, Ele nos leva para o mais profundo o tempo todo. Ele não tem limite. O Senhor vai nos levar dessa terra e nós não vamos saber o que é o mais profundo com Deus. Porque isso é uma evolução constante. É algo que a gente não vai entender. Mas quanto mais nós nos permitirmos que o Senhor nos leve para o profundo, mais Ele vai nos revelar. Mais Ele vai nos mostrar. Amém? Mais o Espírito Santo de Deus vai estar no controle da nossa vida. E eu faço um outro parênteses aqui, que eu não sei como está a sua vida, como está a vida sua, você que nos assiste pela internet. Talvez assim como Pedro, você tenha sido decepcionado, ficado triste com o resultado de todas as coisas, da sua pesca, do seu planejamento, de tudo. Mas Ele permitiu que Pedro passasse por essa leve e momentânea tribulação.
essa leve e momentânea tribulação para que ele se aproximasse de Deus. E às vezes o Senhor permite que a gente passe por tribulações ao ponto de que a gente não tenha o controle da situação, para que a gente saia do raso e vá para o profundo. Às vezes, enquanto as coisas estão no nosso controle, no controle da nossa mão, na força do nosso braço, a gente fica tranquilo, a gente acha que está tudo certo, a gente vem na igreja, a gente canta louvores, adora a Deus, mas quando vem uma pandemia, e a gente fica uns dias em casa, a gente enfraquece, a gente não volta mais na casa do Senhor. O seu relacionamento com Deus é estremecido, porque Ele não tem a profundidade necessária, porque você está no raso. Essa semana eu encontrei um colega que eu não vejo há muitos anos, e eu falei com ele: e aí, tá firme? Ele falou: rapaz, veio a pandemia, aí participei dos cultos em casa. Um homem de Deus, que um dia liderou uma célula, que eu estava nessa célula, e eu falo isso com muita tristeza no meu coração, porque ele falou: veio a pandemia, aí quando eu voltei para a igreja, eu resolvi visitar outras igrejas, e não me encontrei até hoje. Eu falei: eu tenho seu telefone, eu vou orar por você. E ontem de manhã, quando eu estava orando, eu mandei a mensagem para ele, falei: estou orando por você. Mas nós não podemos ser fracos nesse sentido, nós temos que ser firmes naquilo que Deus nos mostrou, mas nós temos que permitir Deus entrar na nossa vida, Jesus entrar no nosso barco, não só entrar, mas nos levar para um nível de profundidade, que nós não mais voltaremos atrás. Quando você pegar o remo do seu barco, você vai só empurrar para frente, você não vai voltar para trás. E às vezes o que eu estava falando aqui, Deus nos permite acontecer algumas coisas que saem do nosso controle, que você precisa de colocar seu joelho no chão, olhar para Deus e falar: Senhor, da minha parte, não tem jeito mais, não tem solução, o decreto já foi firmado, mas se o Senhor intervir, o decreto pode ser mudado. Sabe, a doença, às vezes vem um câncer, uma doença mortal. O que a gente pode fazer contra um câncer? A não ser orar. Orar para que Deus intervenha, que Deus use um médico, que Deus transforme a vida do médico, que é assim, o crente de verdade. Se Deus permitiu você ter uma doença, que você precisa de um médico para te tratar, você fala: Senhor, se o Senhor me permitiu essa doença, para mim ir lá nesse médico, transforme a vida desse médico, através da minha vida, através do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Amém? Glória a Deus. Até aqui todo mundo conseguindo me acompanhar o Espírito Santo de Deus, ou eu me achar aqui que eu já perdi um pouco aqui da minha... Amém, glória a Deus, aleluia, oh meu Deus. E eu volto a perguntar, para um pouquinho aí agora e raciocina, como está você? Só você e Deus agora. Como está seu coração? Você tem se dedicado para estar nesse mais profundo com o Senhor? Como você se vê diante de Deus? Aonde você está? No raso? Ou já permitiu que Jesus te levasse lá para o meio do lago, para onde você não tem controle da situação? Gente, quando nós entendemos isso, que o melhor é quando nós não temos controle. O melhor é quando nós não temos controle da situação, porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, aquele que controla o céu, a terra, o universo, na palma das suas mãos, é Ele que controla as nossas vidas. Quando sai do nosso controle, sai do limitado e vai para o ilimitado, sai do racional e vai para o
sabe, vai para o sobrenatural. Quando sai do nosso controle, vai para o sobrenatural. Não tem jeito mais. É aí que Deus age. Deus não age na profundidade. Deus não age com o sobrenatural quando nós queremos ter o controle. Senhor, eu vou te dar o meu coração, mas é só 90%. 10% eu ainda vou continuar aqui desse jeito. Sabe? Deus não vai agir. Aí Ele permite algumas provações, como Pedro pode ter tido essa provação nesse dia, para que ele se aproximasse de Deus, para que Jesus levasse ele para o mais profundo, e ele entendesse o sobrenatural de Deus na vida dele. Amém? Amém. E Pedro tem uma atitude, quando Jesus leva ele para o profundo, ele tem uma atitude de obediência. Porque quando Jesus chega no barco e fala para ele: Pedro, como é que foi a pesca? Ele falou: pesquei nada, noite toda, pesquei nada. Ele fala: joga a rede aí do lado direito do barco. E ele fala: Senhor, eu já pesquei a noite toda. Vamos ler na Bíblia como é que está esse texto? Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao largo, ou seja, vai para o meio do lago, para o profundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre. Agora ele já chama de mestre. Mestre. Ó. Porque enquanto Jesus está lá pregando para a multidão, eu creio que Jesus está pregando para a multidão. Se Pedro está no barco, muito provavelmente Jesus está aqui para a multidão e Pedro está onde? Atrás. Jesus não está falando para Pedro ainda. Mas Pedro está percebendo, Wellington, o que está acontecendo com a multidão. Ele está ouvindo as palavras de sabedoria de Jesus. Ele está ouvindo o Espírito Santo ali. Sabe? Toda a sabedoria de Jesus. Imagina você no barco com Jesus, ele pregando para a multidão, você está atrás dele assim, ó. Você consegue imaginar isso? Às vezes a gente anda com alguns irmãos, e aí quando eles abrem a boca para pregar, ou para falar de alguma coisa, a gente já faz assim. Você imagina se você estivesse no barco com Jesus. Você ia ficar: meu Deus, o que é isso? Não é verdade? E aí Pedro está lá e ele está recebendo no barco. Pedro talvez nunca tinha parado para ouvir Jesus, para acompanhar Jesus de fato. Mas naquele dia ele não tinha jeito mais. Ele estava dentro do barco. Jesus precisava do barco dele, do recurso que era dele. E Jesus faz isso sabendo que ele ia usar o recurso de Pedro, e que Pedro iria ouvir ele pregando. Então a transformação de Pedro não começa quando Jesus começa a falar com ele só. A transformação de Pedro começa quando Jesus está falando para a multidão. Para a multidão. Ele já começa a ouvir. Ele já começa a ouvir, já começa a absorver. E quando Jesus leva ele para o meio do barco, nós estamos como nós fizemos aqui nessa manhã, né? Nós louvamos o Senhor, nós adoramos ao Espírito Santo de Deus, nós cantamos aqui nessa manhã. O Espírito Santo de Deus já quebrantou o nosso coração. Quando nós louvamos, quando nós adoramos, o Espírito Santo de Deus já vem transformando a nossa vida, vem quebrantando o nosso coração, né? E aí quando Pedro já vai lá para o meio, Jesus vai falar só com ele, o coração dele já está quebrantado. Ele já percebeu quem está no barco com ele. Quem já percebeu quem está no barco com você nessa manhã? Levanta a mão assim, ó. Glória a Deus. É Ele mesmo. É Ele que está no seu barco nessa manhã. Amém? Glória a Deus. E Simão, então, ele obedeceu uma ordem de Jesus. Amém? Quando ele faz o quê? Quando ele joga as redes do lado direito do barco para pescar. Pega na mão do seu irmão aí nessa manhã. Vira para ele assim, fala assim: sabia que tem um alvoroço aqui nessa manhã? Sabia que Jesus está aqui? Sabia que Jesus quer entrar no seu barco? Que não precisa de você fazer coisas sobrenaturais, mas só você deixar Ele entrar no seu barco e permitir que Ele te leve para o mais profundo.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. E aí nós vamos dar mais um passo, porque o que Pedro estava procurando quando ele estava pescando? Qual que era a meta dele? Qual que é o resultado que ele esperava? Era pegar o quê? Peixe, para sustentar a sua família. Prosperidade. Amém? Hoje nós trabalhamos, né? Ganhamos um dinheirinho lá, para a gente comer, sustentar a nossa casa, assim como Simão Pedro fazia naquele tempo, sustentando a casa dele, mas aquele dia não teve sustento. Mas depois que Jesus entrou na vida de Pedro, entrou no barco dele, entrou no recurso dele, usou a vida de Pedro, falou com ele, e Pedro teve uma atitude de obediência quando ele joga a rede. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Jesus multiplica aquilo que Pedro estava buscando inicialmente. Jesus multiplica, porque às vezes a nossa visão, ela está somente no recurso, somente na provisão financeira, mas a nossa visão, ela tem que ser espiritual. Amém? Então Jesus, quando usa Pedro para fazer tudo o que ele precisava ali, Jesus também transforma a vida dele. E aí nós entendemos um outro conceito, que quando nós buscamos somente o dinheiro, somente o recurso, Deus não age. Jesus não age, não entra na nossa vida. Às vezes nós viemos na igreja, entramos aqui, saímos daqui, ofertamos na casa do Senhor, e saímos, e a vida da gente continua amarrada, continua presa, porque nós não demos a liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Eu falo o Espírito Santo de Deus porque nessa época, Jesus andava com Pedro, Jesus estava do lado dele, a palavra estava andando com ele, naquele barco, a palavra, vocês estão me entendendo? A palavra estava com ele naquele barco, a palavra viva que era Jesus, estava ali no barco com ele. Mas quando Jesus foi, ele deixou quem? O Espírito Santo, o Consolador, aquele que anda comigo e com você todos os dias. Amém? Quando a gente precisa de uma intervenção sobrenatural, a gente coloca o joelho no chão, assim como nós cantamos aqui nessa manhã, como nós louvamos aqui nessa manhã, como nós clamamos ao Espírito Santo de Deus nessa manhã, para que estivesse aqui à nossa frente, cuidando da nossa vida, desse culto aqui nessa manhã, trazendo sabedoria, discernimento, uma palavra do céu. Esse mesmo Espírito Santo, é Ele que anda conosco todos os dias, é Ele que está com você em todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes nós até esquecemos, porque às vezes quando nós saímos daqui, nós entramos no mundo, e nós saímos da igreja, e nós entramos no mundo, lá fora, no mundo secular. E aí tem o celular, as redes sociais, as pressões que nós vivemos nesse mundo em todos os âmbitos, e essas coisas às vezes entram na nossa mente, e a gente começa a esquecer que o Espírito Santo de Deus anda conosco. A gente começa a esquecer que nós andamos com Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo faz parte da Trindade e que anda conosco todos os dias, amém? Nós esquecemos que o sobrenatural está ali com a gente, todo dia. E às vezes em algum momento, nós deixamos isso passar. Mas o próprio Espírito Santo nos lembra: ei, eu estou aqui. Jesus está aqui. O Deus Todo-Poderoso é aquele que cuida de você. Amém? Aleluia. E aí que acontece que Pedro, ele aprende uma lição de que estar na profundidade. E ele aprende uma lição tão grande aqui, que na próxima oportunidade, numa outra oportunidade que ele teve, de estar em alto mar, Pedro teve tanta ousadia. Nós, quando andamos com o Espírito Santo, nós temos tanta ousadia, sabe?
Que às vezes a gente faz umas coisas que fala, meu Deus, só o Espírito Santo de Deus mesmo que faz, né? Essa semana eu tive um outro testemunho rápido aqui para contar para vocês. Eu ando com o Espírito Santo de Deus e assim, às vezes Deus, Ele coloca a gente em alguns lugares e a gente não entende. Lúcia, a gente faz planos, mas Ele muda. Sexta-feira eu ia fazer uma viagem sexta-feira. Aí deu tudo errado na viagem que eu ia fazer sexta-feira. E Deus me levou para um outro lugar. E eu fui lá para receber uma palavra de conforto, uma ajuda, uma opinião. E quando eu cheguei lá, aquele homem, aquele senhor de 60 anos, ele precisava de ouvir o quê? A palavra de Deus. E eu não dei mole, na hora. E nós saímos dali, eu conversando com ele, lembro que nós saímos dali chorando. Que nós começamos a orar, o Espírito Santo tomou aquele lugar, um homem que se afastou do Evangelho, que está frio no Senhor, e eu conversando com ele, o Senhor me deu uma palavra na hora, eu peguei a Bíblia, li a palavra, orei com ele, e ele, quando terminou a oração, ele me abraçou, e me beijou, pastor, um homem de 60 anos, aí eu falei assim, verdadeiramente o Espírito Santo de Deus não deixou eu viajar, porque eu precisava de falar com esse homem. E aquele consolo que eu fui escutar, Deus me usou para me consolar aquele homem, para me dar a palavra que ele precisava naquele dia. E pensa num homem que voltou muito mais fortalecido, fui eu. Que voltou muito mais fortalecido fui eu, porque quando o Senhor nos usa, há uma plenitude no nosso coração tão grande. E às vezes a gente não deixa o Senhor nos usar. Não deixa Deus, sabe, não deixa Jesus nos levar para o profundo e falar com a gente e nos usar no nosso dia a dia. As oportunidades que Deus nos dá, nós não podemos perder. Sabe, se nós saímos de manhã cedo e precisamos de pegar um ônibus e conviver com pessoas, é porque Deus te colocou ali, para você fazer diferença naquele ônibus, para você fazer diferença naquele trabalho que você está lá, para você ser uma referência, um homem ou uma mulher de Deus, para que as pessoas olhem para você e falem verdadeiramente, esse reflete o Espírito Santo de Deus, esse é a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Queria convidar o Ministério de Louvor, para que pudesse subir, nos ajudar. A Soninha, fica à vontade, mas o Doce, para escolher o louvor. Eu já vou caminhando para o final, para a gente encerrar. Pedro, depois dessa pesca maravilhosa, eu creio que Pedro, depois dessa lição que ele aprendeu, que Jesus mostrou para ele ali, muito embora ele tenha pegado aquela rede cheia de peixe, sabe, talvez ele nunca tenha pescado daquela forma, ele aprendeu uma lição muito grande, de ousadia no Espírito Santo. E ele talvez nem olhou para aqueles peixes, falou, não, pega esse peixe aí, dá para todo mundo aí, que eu vou seguir esse Jesus. E aí ele fala para Jesus, a atitude de um cristão quando se converte, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se arrepender dos pecados. E Pedro, ele se arrepende dos pecados, ele se arrepende diante de Jesus. Olha o que diz lá o versículo 8, diz assim, vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Mas Jesus disse o quê? Olha o que Jesus disse, não temas, não tenha medo, doravante será pescador de homens. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã o Senhor te mostrou tudo isso, para dizer que você depende dEle, para dizer que nós precisamos ter mais profundidade com o Senhor, e essa profundidade ela não tem limite, ela não tem limite. Se você já acha que está bom, pode buscar mais, que tem. Ninguém entendeu. Se você acha que está bom, que o Senhor já está te usando, pode buscar mais, que tem. Amém?
Se já está bom, pode ser melhor ainda. Se o Senhor já está te usando, Ele pode te usar mais ainda. Mais ainda. E Pedro, eu estava falando, mas esqueci de concluir. Pedro, ele tem tanta atitude ali. O Espírito Santo dá tanta ousadia para ele. E ele já é sanguíneo, né, João? Aquele cara assim que... é para fazer, vamos fazer agora. Vamos fazer ontem. Vamos fazer ontem, né? Pedrão é assim, ele errava também, né? Às vezes errava por isso. Quando chegou lá diante de Malco, ele já arrancou a espada e já foi cortar o pescoço, acertou só na orelha. Oh, meu Deus. Mas ele teve tanta atitude, que no outro encontro com Jesus, quando Jesus está andando sobre o mar, o que Pedro faz? Ele não pensa duas vezes, ele pula na água. E eu tenho aprendido com Pedro, porque às vezes a gente demora para pegar no tranco. E Pedro, quando ele viu Jesus lá, ele falou: Senhor, então manda eu ir contigo sobre as águas. E ele pula naquele mar e vai, ele afunda. Mas não critique Pedro porque ele afundou. Não critique, porque ele correu. E às vezes a gente fica com medo de pular nas águas e andar sobre as águas, porque você fica com medo de errar. Não fique com medo, entre de cabeça, pule como Pedro, não espere não. Antes de contar um, você já foi. Ô menino, que está à frente. Já chegou. Mas Pedro era assim, disposto a morrer por Jesus. Aprendeu muito. Lá na frente, tinha um processo na vida de Pedro. E esse foi o processo. E lá na frente ele estava disposto a morrer por Jesus. Quando Jesus vai, e depois Jesus volta e encontra ele na segunda pesca maravilhosa, se eu não me engano, em João 21. Se puder colocar na tela rapidinho, eu lembrei que agora, João 21. João 21. Ê Deus, aleluia. João capítulo 21, verso 6, diz assim... Verso 3, para a gente entender. Verso 3. Diz assim: Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos. Isso é uma outra pesca. Depois que Jesus já tinha ressuscitado. Disseram os outros. Assim entraram no... Nós vamos também contigo, né? Disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram... Parece que já tinha acontecido isso, né? Mesmo cenário, mesma coisa. Parece que já tinha acontecido, mas não pegaram nada a noite toda. Segue 4. Ao amanhecer, quem aparece? Jesus. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Da mesma forma que Pedro estava lá lavando, Jesus estava lá, eles ainda não tinham percebido, Pedro não tinha percebido, e eles também não perceberam. 5. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Por acaso você tem sustento? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que ela estava. E aí segue o 7. Olha a revelação. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor! Pedro, é o Senhor! Ele grita: é o Senhor! Porque ele vê a mesma coisa acontecendo de novo. E ele percebe imediatamente que é o Senhor. Olha a rede cheia de peixes, do lado direito do barco. Ele aparece na margem, eles estão pescando. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. E segue o 8, e a gente termina. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia, a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância.